E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar como eu estudava há 3 meses do Enem, que eu fazia mês a mês. Depois vou fazer uns comentários sobre simulado, que eu vejo que tem muita gente fazendo errado. Vou falar também como eu estudava cada uma das matérias, porque eu não estudava igual cada matéria. E vou deixar esse vídeo com índice para você ir para a parte que mais te interessa. Então é isso, bora para o vídeo de hoje. Antes de entrar nos detalhes de cada área, eu quero tirar da frente o que eu acho que é mais importante. Ponto 1. Você precisa, independentemente do cronograma que você está usando, você precisa reorganizar ele para que ele acabe faltando 3 semanas ou 4 semanas para o Enem. É muito importante que você tenha um mês de margem para o Enem para poder fazer um monte de revisão e fazer um monte de prova antiga para chegar preparado, para chegar afiado no dia do Enem. Se você não faz um planejamento desse tipo, você corre dois riscos imensos. Um deles é você já ter esquecido um monte de coisa que você viu durante o ano por não ter feito uma revisão perto da prova. E o segundo risco é você não ser rápido o suficiente na prova por não ter treinado um monte de prova antiga, não ter treinado um monte de exercício, não conhecer a cara da prova, não ter uma certa intimidade com a prova. Então, o primeiro ponto que eu considero importantíssimo é esse. Reorganize suas datas para ter no mínimo aí umas 3 semanas para você focar em revisão e em prova antiga. Segundo ponto muito importante que eu gostaria de falar antes de entrar mesmo no conteúdo, que é como eu estudava cada área, que é sobre simulado, que eu vejo que tem muita gente fazendo errado. É muito importante que você entenda que prova antiga e simulado são duas coisas diferentes. Você pode usar prova antiga para fazer um simulado, mas simulado, como a palavra já diz, é para você simular o Enem. Então, quando você faz um simulado, você quer usar o mesmo horário que é o Enem, o mesmo dia que é o Enem, fazer a mesma refeição no dia do Enem, fazer no mesmo tempo de prova, fazer as pausas que você faria no dia da prova, treinar a sua estratégia de prova, fazer a prova na ordem que você faria o Enem. Então, é um simulado, é para você treinar exatamente a situação do dia do Enem. E isso é importante para você evitar erros no dia da prova, para você ir protegido, para você já conhecer como o seu corpo vai funcionar durante a prova e principalmente para você testar a sua estratégia de prova para conseguir fazer a prova no tempo adequado. Agora, a prova antiga é você pegar qualquer prova do Enem e ficar fazendo ela no tempo que você quiser, o tanto de questões que você quiser, na ordem que você quiser, mas com uma preocupação de aprender e ver os seus erros e corrigir os seus erros, do que treinar a estratégia de prova, do que treinar a situação do dia da prova. Você pode pegar uma prova antiga e usar para fazer um simulado, mas não é a mesma coisa fazer um simulado e fazer uma prova antiga. Simulado tem como objetivo você eliminar os riscos do dia da prova e ter uma boa estratégia de prova para fazer um tempo adequado. Prova antiga tem como objetivo você conhecer melhor a prova, você corrigir seus erros, você treinar bastante. E eu vejo que as pessoas trocam essas palavras como se fosse a mesma coisa, e não é. E o exemplo maior de eu estar te falando isso é que assim, eu não acho que é bom para você fazer um monte de simulado até o Enem. Fazer um simulado como é fazer a prova é extremamente desgastante, estressa, e não é bom você fazer muito perto da prova, porque se você for mal, você vai desanimar para a prova, você não vai se achar capaz. Então, simulado é uma coisa que eu recomendo assim. Faz mais uns dois até a prova. E no mês da prova não faz nenhum. Porque você não quer destruir sua autoestima no mês da prova. Agora, a prova antiga, aí você não vai estar se comparando com ninguém, não vai estar vendo o tempo de prova, não vai estar se estressando tanto. Isso você pode fazer à vontade. Isso é, quanto mais você fizer, melhor. Então toma muito cuidado, porque até mesmo quem tem canal e fala sobre essas coisas, usa as palavras do jeito errado. E não é a mesma coisa. Não é bom você fazer um monte de simulado perto do Enem. Isso vai ser ruim para você. Mas é bom você fazer um monte de prova antiga. E aí, claro que eu não sou o dono da verdade. Talvez alguém fale, eu fiz um monte de simulado no mês do Enem. E talvez ele realmente fez um monte de simulado. Eu não acho que seja o caso. Eu acho que a pessoa que fala isso está se referindo a fazer um monte de prova antiga. Eu, na minha visão e na minha experiência, e até nos cursinhos que eu já conheci, eles não faziam um monte de simulado no mês do Enem, não, tá? Eles faziam um monte de treino, um monte de questão, um monte de revisão. Simulado mesmo. De você ter que parar seu dia, se locomover, fazer um almoço que você não vai passar mal à tarde, não vai ficar pesado à tarde, fazer a prova com tempo exato. Isso eu nunca fiz e nunca vi nenhum cursinho fazer perto das provas importantes. Eles sempre dão uma margem para as pessoas poderem se recuperar e irem bem mentalmente para a prova. Então fica aí para reflexão. Pensa sobre isso. Quanto que você está afim de fazer de simulado? Minha recomendação é fazer mais uns dois ou três e não fazer no mês da prova. E prova antiga, fica à vontade. Quanto mais você fizer, mais você vai conhecer a prova, é melhor para você. E aí outra coisa sobre simulado é, no momento que você decidiu fazer um simulado, você tem que ir para esse simulado
para testar sua estratégia de prova, para ver se você vai dar conta de fazer a prova no tempo que você tem para fazer. Eu tenho alguns vídeos sobre estratégia de prova, eu vou deixar um aqui para você, que é o que eu acho que é o ideal. Eu não acho que tenha uma estratégia mais otimizada que essa. Você dá uma olhada, mas se você não se adaptar, você usa outra estratégia. Eu acho que essa é melhor, e eu acho que você ainda tem. Se você testá-la umas 2 vezes, eu acho que você ainda pode chegar na prova conseguindo usar ela bem. Mas também não vai tentar usar uma estratégia nova pela primeira vez na vida no dia do Enem, né? Ou você testou ela antes, ou faz como você sempre fez. E se me perguntarem assim, Lambert, você acha que tem alguma exceção em relação ao que você falou de simulado, que eu deveria fazer mais que 2 ou 3 simulados? Eu acho que se o seu ponto fraco não é conteúdo, você tá sabendo muita coisa de conteúdo, não tem mais muito erro para se corrigir, e o seu maior problema é tempo de prova, talvez seja o caso de você fazer um pouco mais de simulado para treinar mais sua velocidade e sua estratégia de prova. Então, caso você chegue à conclusão que seu maior ponto fraco é velocidade de prova e por isso você deveria fazer mais do que 2 ou 3 simulados, beleza, faz isso para melhorar sua estratégia de prova e seu tempo de prova. Mas tenta ainda equilibrar para você não se desgastar demais e não gastar todo o tempo em simulado, sendo que você poderia estar estudando e corrigindo seus erros de conteúdo. Então, acho que é isso que eu queria falar sobre simulado. Acho que eu já posso começar a falar sobre o estudo de cada matéria. E aqui eu vou falar de estratégia de estudo, que não é a mesma coisa que estratégia de prova. A estratégia de prova você usa no momento da prova para fazer ela o mais rápido possível e o mais assertivo possível. Estratégia de estudo é como você vai estudar até o dia da prova para ter um maior rendimento, aprender mais, corrigir seus erros. E começa com o que eu já falei. No mês anterior do Enem, você vai se focar em prova antiga e revisão. Ponto. Antes disso, então vamos lá. Faltando 3 meses, faltando 2 meses, o que eu fiz e o que eu recomendo é que você continue usando o seu cronograma e tentando aprender o máximo possível. Tentando eliminar qualquer erro que você tenha, qualquer matéria que você ainda não tenha visto, que possa cair no Enem. Então você vai chegar, então hoje, eu ia continuar seguindo o meu cronograma até um mês antes do Enem, e para cada matéria eu segui uma estratégia diferente. Se você não quer usar uma estratégia por matéria, que é o que eu recomendo, mas que é o que eu não vejo que as pessoas fazem normalmente, aí você vai usar a estratégia padrão, que é pega o cronograma e checa os tópicos que estão faltando, pega um tópico em determinado horário da semana, faz uma parte teórica desse tópico, que é assistir uma aula, ler uma apostila sobre aquele tópico e parte para fazer alguns exercícios daquele tópico para fixar aquilo. E esse modelo é o padrãozão. Mas conforme você vai estudando mais e vai se conhecendo, você vai reparando que cada área do conhecimento tem uma peculiaridade que você pode explorar para tirar maior proveito, para render mais naquela matéria. Então, na minha opinião, o ideal, e é o que eu vou contar a partir de agora no vídeo, é, para cada área do conhecimento, você dá uma moldada nesse modelo padrão genérico para que seja melhor para você. Então, vamos começar por matemática. Qual que é a característica de matemática no Enem? As características de matemática no Enem. Característica 1. Muitas questões se repetem. É comum você pegar a prova e pelo menos umas 5 questões serem bem parecidas com questões do ano anterior. É uma área que tem pouquíssima teoria no comparativo com, por exemplo, natureza. Natureza tem muito mais teoria que matemática. E também tem pouquíssima matéria quando você compara o Enem com uma FUVEST, por exemplo. Na FUVEST cai polinômio, cai um monte de geometria analítica, cai um monte de tópico bem mais difícil que você não precisa saber para o Enem. E uma última característica da área de matemática é que é uma prova que pode faltar tempo. Você pode, talvez, não fazer num tempo adequado e vai até tirar seu tempo da prova de natureza que acontece no mesmo dia. Então, baseado nisso, baseado nessas características de matemática, você estuda matemática de uma forma um pouco diferente do modelo padrão. Em vez de você tirar um tempão para ver teoria e um tempão para ver exercício, você tira pouquíssimo tempo para a teoria e baseia em grande parte o seu estudo de matemática em exercício que já caiu no Enem. Então, você vai ver a teoria rapidamente para cada tópico. Então, sei lá, tem um tópico qualquer. Logaritmo. Você vê as regras de log, você vai ver as regrinhas lá. 15 minutos você vê as regras de log. E parte para fazer todo o resto do seu estudo de logaritmo. Então, sei lá, se você reservou 3 horas para ver logaritmo, você vai fazer em 15, 20 minutos a teoria de logaritmo e 3 horas de exercício. É uma área que você tem que treinar muito, porque você tem que ficar rápido, porque as questões se repetem e porque tem pouca teoria. Não faz sentido você ficar vendo um monte de teoria avançada que não cai. Não faz sentido você estudar polinômio para Enem, pelo menos até o momento. Só se esse Enem mudar completamente. Mas nos últimos 10 anos não caiu polinômio. A chance de cair é quase zero. Então você percebe que como tem um modelo padrão, que é que todo cursinho vende, que todo canal vende, que é
faça isso, né? Estude a teoria e vá para a lista de questões. Mas para matemática, você já vê que essa regra padrão você tem que dar uma moldada. A parte de questão é bem mais pesada que a parte de teoria. E agora vamos fazer uma oposição em relação a isso para humanas. Humanas é uma área que tem muita teoria. Tem muitos tópicos de história, tem muitos tópicos de geografia, tem muitos tópicos de filosofia e tem alguns tópicos de sociologia. A teoria de humanas é muito, mas muito maior que a de matemática. E não é uma prova que, apesar de alguns tópicos se repetirem de uma prova para outra, as questões não se repetem. Pode cair o mesmo tema, só que com um olhar diferente. Pode cair o mesmo ano na história, só que com um acontecimento diferente. Pode cair a mesma era, mas cobrar uma característica diferente daquela era. Então não é tão vantajoso você gastar ultra tempo em exercício. Você também tem que fazer exercício. Só que eu diria que para humanas, você vai pegar aquelas 3 horas que você reservou para o tópico e vai gastar 2h30 em teoria e meia hora em exercício. Porque para humanas importa muito o repertório cultural. Importa muito você já ter lido várias coisas, você já conhecer vários momentos da história, você conhecer de vários aspectos e ângulos diferentes um determinado momento da história. Não é tanto treino que vai te deixar bom. Porque não adianta você treinar um monte de coisa que já caiu e vai cair com um olhar diferente nessa prova. Para a matemática, vai resolver o problema porque são os mesmos modelos de questão. Mas para humanas não resolve. Para humanas, aumentar repertório, na minha visão, é muito mais benéfico do que treinar loucamente questão. Isso não elimina o fato de que você também tem que treinar questões, mas numa proporção menor. Como que para matemática, você também não pode deixar de ver teoria, mas você vê numa proporção menor. Então você vê que essas duas áreas de conhecimento, na minha visão, do jeito de estudar, são meio antagônicas, apesar de venderem para você estude tudo assim. Então vamos para uma terceira área, que é linguagens, que na minha opinião também tem que ter uma estratégia de estudo específica para linguagens. Quais são as características de linguagens? Tem teoria? Tem. Mas é pouca teoria. Ela cai um pouco mais da metade da prova. Tem algumas questões que são puramente de interpretação, mas mais da metade da prova tem teoria. Só que é uma teoria tão pequena que eu diria que você consegue ver em 2 dias, quase. Em 2 dias você consegue ver quase tudo de linguagens. Se você pegar meu cronograma, por exemplo, você vai ver que tem 8 blocos para você fazer em 2 meses. Inclusive, meu cronograma é de 2 meses, eu só vou passar por mais 2 dias, depois vai virar exclusivo Lumber Club. Então, se você quer pegar ele, corre lá, assiste o vídeo e segue as instruções que por mais 2 dias eu te mando, do jeito que está falando no vídeo. Mas em termos de teoria, linguagens é basicamente isso, então 8 blocos para 2 meses, só que é uma prova extremamente interpretativa. Então é uma prova que nos meus planos de estudo para linguagens, sempre tem ler um pouco de uma leitura desafiadora todo dia. Porque quanto mais você lê até o dia da prova, mais sua cabeça vai estar treinada para ler e assimilar informações rapidamente. Então, na minha visão, é uma área que você tem um pouco de teoria, você deve treinar questões antigas, um pouco mais do que você vê de teoria, você deve fazer de questões antigas, mas você tem que reservar um período do seu estudo para ficar lendo coisas difíceis. E aí você pode ir para um dos meus vídeos de recomendação de leitura para ter uma ideia, mas você precisa se habituar a ler coisas porque é uma prova de leitura, é uma prova que você tem que ler e sacar o que está sendo dito. Então eu recomendaria lá, sei lá, se você tem 3 horas para um tópico, eu acho que você consegue ver a teoria em meia hora, você pode fazer mais 1 hora de exercício para treinar como cai, porque tem um jeitinho específico que caem os tópicos dentro de linguagens, e tira 1 hora e meia para ler algo difícil, algo que pode cair na prova, algo de um tema recorrente. E agora a gente chega na última área, eu não vou falar de redação, uma redação só para resumir, vai. Eu acho que se você é bom em redação, você tem que fazer no mínimo uma redação por semana e treinar sua velocidade também, treinar seu tempo. Se você é ruim em redação, eu faria umas 2 por semana e pediria ajuda para alguém corrigir suas redações. Se você é muito ruim em redação, aí faz umas 3 por semana e realmente vai atrás de auxílio, porque alguém precisa ler sua redação e te dar uns toques. Mas vamos falar de natureza, porque eu não falo de redação aqui no canal por enquanto. Natureza é mais difícil de explicar, mas acho que também vai ficar claro para vocês como tem que ter um plano específico. Natureza, eu acho que é a mais equilibrada entre o tanto de exercício e o tanto de teoria que você tem que ver. Você tem que ver muita teoria e você tem que fazer muito exercício. É tão importante quanto entender os conceitos de natureza, é importante você saber aplicar esses conceitos. Só que natureza tem um porém, que alguns conceitos você não vai entender
na sua primeira interação com aquele conceito. Alguns conceitos você vai ver uma videoaula e você não vai internalizar aquele conceito. Você até vai pensar assim, eu acho que eu consigo fazer aquela questão, mas você não vai entender o suficiente do conceito para caso a prova pergunte sobre o mesmo conceito, só que por um ponto de vista diferente do que você viu na questão, você tenha conhecimento suficiente para responder. Então é uma matéria que na parte teórica você precisa ter uma certa iniciativa para caso você leia a teoria num lugar e não fique claro para você, você não entendeu aquele processo, aquele fenômeno, você tem que ter iniciativa para procurar em um outro lugar, até encontrar, para aquele tópico especial, um lugar que você fique satisfeito, falando, acho que eu entendi. Acho que eu entendi o que é inércia. Acho que eu entendi o que é um campo eletromagnético. Acho que eu entendi o que é efeito Joule. Você tem que ter essa metacognição instantânea mesmo, de falar para você mesmo. Cara, eu vi um monte aqui, até sei fazer aquele exercício, porque o professor ensinou como faz, mas eu não sei do que se trata isso. Então, a natureza é uma matéria que eventualmente você vai até achar, não sei, num canal de curiosidade de física você vai achar a matéria de natureza. Você vai ver um documentário sobre poluição em a matéria de natureza. Então tem um ponto aí em natureza que é o que eu chamo de ir além. Não basta você ver a teoria e fazer as questões. Você tem que ter mais um tempinho para ir além. Tem que ser um tempo meio que você gasta com a sua curiosidade para entender melhor aqueles fenômenos que você deveria ter aprendido nos tópicos do dia. Então, o meu estudo de natureza era meio que assim: 1 hora de teoria, 1 hora de questão e 1 hora para eu tentar entender do que se trata aquilo. E aí vale até da sua criatividade. Você prefere tentar achar um canal X aí na internet? Você quer ver um livro sobre o tema? Você quer pensar a respeito daquilo para ver se você entende um pouco melhor? Ficar quieto pensando mesmo, o que é gravidade? Então, para a natureza é isso. Agora vamos comparar todas as áreas para você ver como na minha visão é diferente. E como você pode, até você não precisa seguir exatamente o que eu estou te falando, mas pensa a respeito, qual é o melhor jeito que você aprenderia a tal matéria? Qual é o melhor jeito para você ter um rendimento melhor? É seguir o padrãozão de cursinho de faça a teoria em 1 hora, exercício 1 hora e está resolvido? Ou vale a pena você mexer com isso um pouco? Então eu te falei que matemática faça bem mais exercício do que teoria. Humanas, faça bem mais teoria do que exercício. Linguagens, faça um pouquinho de teoria, um pouco de exercício e leia bastante, coisa desafiadora, coisa que você tem que ler, é difícil de entender, mas se você ler mais atento, você entende aquilo. E natureza, faça bastante teoria, bastante exercício e ainda se dê um tempo para ir além, para sair da decoreba, para entender do que se trata aquele fenômeno. E com isso eu acho que com a rotina que te é dada, você tem informação suficiente para moldar ela e otimizar ela, para tirar o maior proveito possível nessa reta final. Mas não esquece de acabar tudo isso até o mês do Enem, para você focar bastante em revisão e em prova antiga. Então é isso, obrigado.